Olá, meninas do nono ano, estamos novamente em mais uma aula do Fractal Revisa. Nós vamos no primeiro momento revisar algumas questões como frase, oração e período. Matéria bem antiga por vocês já conhecem e sabem o que é uma frase. Frase é tudo aquilo que tem sentido. Pode ser uma palavra, duas palavras, desde que faça sentido ao leitor, ao ouvinte, à pessoa que te escuta ou te lê. A frase ela pode ser nominal ou verbal. A frase nominal é aquela que é composta apenas por nomes, não há a presença de verbos. E a frase verbal é aquela que tem a presença de verbo, um, dois ou mais verbos, depende ali do período que você está observando. Então, por exemplo, quando eu falo bom dia, eu não tenho nenhum verbo nessa frase. É uma frase por quê? Porque faz sentido, eu estou cumprimentando vocês quando eu chego em sala de aula. Então vai ser uma frase nominal. Quando eu digo para vocês, façam silêncio, fazer alguma coisa seria uma ação, é um verbo. Então eu tenho uma frase verbal, porque é a presença de um verbo. Quando eu falo frase verbal, eu ensinei a vocês que nós podemos chamar agora de período. Não há necessidade mais de falar frase nominal ou frase verbal. Se for frase, é porque faz sentido, pode ou não ter verbo, você pode chamar de frase. Normalmente a nominal será nomeada como frase. A frase verbal agora, vocês vão nomeá-la como período. Então, o que vai ser o período? A frase verbal. É aquela frase que tem a presença do verbo, de um ou mais verbos. Para ter o período, automaticamente eu vou ter a presença da oração. O que vai ser oração? Oração é onde se encontra o verbo e as palavras ficam em torno ali dele. Não necessariamente a oração é uma frase, porque a frase tem que ter sentido, mas a oração não. A oração precisa da presença do verbo. Como que eu vou saber se tem sentido ou não a oração? Separando elas. Então, a gente vai ver aqui um exemplo de período. Então, vamos relembrar. Período é onde eu tenho um verbo e faz sentido. É necessário que todos leiam o livro literário. Tem um sentido aqui completo para vocês conseguem me entender, logo é uma frase. Como há a presença de verbos, que é aqui no caso o verbo ser, na forma verbal é, e o verbo ler, que está escrito como leiam. Então eu tenho dois verbos, logo eu tenho um período. Como que eu vou contar uma frase, como que eu vou contar um período? Da mesma forma, letra maiúscula, inicia-se a frase, inicia-se o período, sinal de pontuação que indica a finalidade. Então, termina-se a frase, termina-se o período, ok? Oração é onde se encontra o verbo. Então, eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Tenho outro verbo, eu tenho outra oração. Então, se eu tenho dois verbos, eu vou ter duas orações. A quantidade de orações vai ser determinada pela quantidade de verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. A partir daí, eu posso começar a classificar o meu período. O meu período ou vai ser simples ou vai ser composto. Período simples é quando temos apenas um verbo, ou seja, apenas uma oração. Período composto quando nós temos dois ou mais verbos, ou seja, duas ou mais orações. No caso, nós temos dois verbos, é e leio, ou seja, temos duas orações. Período composto. Lembram que eu falei para vocês agorinha que nem sempre a oração faz sentido? Então, quando eu falo para vocês é necessário, fica faltando uma ideia. Eu preciso de alguma coisa que não foi dita ainda. Então, não pode ser uma frase, porque, como eu disse, frase precisa de sentido. Mas vai ser uma oração? Vai ser uma oração. Simplesmente porque temos a presença de um verbo. Quando eu falo que todos leem um livro literário, eu fico por causa desse que falta um elemento anterior. Então, eu vou dizer que essa daqui também não pode ser uma frase, vai ser uma oração, porque tem um verbo. Para eu ter uma frase, para eu ter um período, eu precisei das duas orações. A partir do momento que eu consigo falar que eu tenho um período composto, que é a presença de dois verbos ou mais, duas orações ou mais, eu tenho que saber se essas orações são independentes sintaticamente ou se elas são dependentes sintaticamente. Uma vai necessitar da outra para fazer sentido. Como eu disse, é necessário. Fica faltando uma ideia a mais. Falta. Então, se falta, o sentido não está completo. Ela depende de um outro elemento para fazer sentido. Então, o que é necessário? Que todos leiam o livro literário. Quando há essa dependência, uma oração está dependendo da outra, eu falo que é um período composto por subordinação. Elas dependem uma da outra para que façam sentido. Se elas não dependessem, ali seria por coordenação. Como eu disse para vocês, nós vamos começar a estudar a coordenação um pouquinho mais para frente. Por enquanto, nós estamos na subordinação, em que há uma dependência, tanto sintática quanto semântica, né? Fica faltando uma ideia e fica faltando termos para completar ali o sentido, tá ok? Então, vamos relembrar. Frase,
tudo aquilo que faz sentido, uma palavra ou mais palavras, desde que faça sentido. Vou contar para o início de frase, letra maiúscula, finaliza-se com ponto final, ponto de exclamação, interrogação. Tem a nominal e a frase verbal. Nominal formada apenas por nomes. A frase verbal chamaremos agora de período. Então, é aquilo que faz sentido, mas é organizado em torno de verbos. E esses verbos formam as orações. Então, aqui a gente tem um período composto, porque nós temos dois verbos, ou seja, duas orações. Por subordinação, porque é uma dependência, uma oração depende da outra. Nós estamos estudando, nesse momento, as orações subordinadas substantivas, ou seja, orações subordinadas, como eu disse, a uma dependência. O que vai ser as orações substantivas? As orações substantivas são aquelas que adquirem uma função sintática. Então, quais foram as funções sintáticas que nós podemos lembrar que podem funcionar dentro de orações? Sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Então, eu vou sempre começar pela primeira oração. É necessário. Identifica o verbo ser conjugado como é. Se é necessário alguma coisa. Não há a presença do sujeito aqui na primeira oração. Essa primeira oração não tem sujeito. Onde que está o sujeito dela? O que é necessário ali? Que todos leiam o livro literário. Então, a oração seguinte, ela é determinada como sujeito. Ela funciona como sujeito da primeira oração. Por isso que ela é uma oração substantiva subjetiva. A segunda oração funciona como sujeito da primeira oração, que eu vou chamar de oração principal. Como que nós dividimos as orações? Eu já havia explicado isso para vocês. Como nós já fizemos, identificamos os verbos. As orações subordinadas substantivas, elas são ligadas, elas são unidas por conjunções integrantes. As conjunções integrantes são o que e o se. Nós estamos trabalhando bastante com a conjunção que. Então, aqui eu tenho o que? Antes eu tenho o verbo, depois eu tenho outro verbo. Então, antes do que, uma oração, a partir do que, porque como eu disse para vocês, a segunda oração pertence aqui com o que. Então, o que vai pertencer à próxima oração. A partir do que, por ter verbo, é a nossa segunda oração. E essa segunda oração é uma subordinada substantiva subjetiva, porque ela funciona sintaticamente como sujeito da primeira oração, ok? Vamos então agora relembrar as orações subordinadas substantivas, as que eu acabei de citar para vocês. Objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, subjetiva acabamos de ver, e apositiva e predicativa. Vamos lá. Então, vamos olhar aqui mais um período. Por que é período? Letra inicial maiúscula, ponto final, temos a presença de verbo e vai fazer sentido. Meu professor dizia que era importante a matéria. Então, como eu estou dizendo para vocês, essa matéria é importante. Quais são os verbos? Dizia que o verbo dizer era do verbo ser. Tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, período composto. Vou separar. Já identifiquei os dois verbos. Qual que é a conjunção que está ligando? O que está ligando. Antes do que, nós temos a primeira oração. O professor dizia algo. Que é importante a matéria, a nossa segunda oração. Verbo dizer. Tem sujeito? Quem dizia alguma coisa? O professor. Então, nós temos o sujeito. Logo, se eu tenho sujeito, aquela oração não vai funcionar como sujeito. Já tem o sujeito dessa oração aqui. Se eu digo algo, eu digo alguma coisa. Então, esse verbo, ele precisa de complemento. Ele é um verbo transitivo, ele não é suficiente. Se eu parar a minha fala dizendo que o professor dizia, com certeza alguém vai me perguntar o que ele dizia. Porque esse verbo, ele exige uma ideia a mais. Ele por si só não traz a ideia completa, ele traz a ideia mínima. Se eu digo algo para alguém. Dizia o quê? Que era importante a matéria. Então, que era importante a matéria, completa o sentido do verbo dizer, do dizia. Então, essa oração funciona como objeto, como a oração que completa o sentido do verbo. Logo, se ela funciona como objeto, ela é uma oração subordinada substantiva. Uma oração substantiva é aquela que tem uma função sintática. Acabei de dizer que essa oração funciona como objeto, por isso que ela é substantiva. Ou já sei que ela é objetiva, porque ela funciona como complemento do verbo. Vou analisar. Antes do que nós temos uma preposição? Nós não temos uma preposição. Se nós não temos uma preposição, é objetiva direta. Por que é uma oração subordinada? Porque ela vai depender da outra para ter um sentido. Ela é substantiva porque ela tem uma função sintática. E qual é a sua função sintática? Objetiva direta.
Por que que é objetiva direta? Porque está completando o sentido do verbo anterior, do dizia. Ela completa o sentido de um verbo transitivo. Por isso que ela vai ser objetiva direta. Para ser objetiva indireta é aquela que tem a presença de uma preposição. Se eu tivesse uma preposição aqui antes, seria objetiva indireta. Como não há a presença da preposição, por isso que nós classificamos como direta. Então, vamos analisar mais 2 períodos. Necessito de que façam a lista. A primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre identificar os verbos. Então, nós já identificamos, necessitam, façam. Logo depois, identificar a conjunção. No caso, lembrando que nas orações subordinadas substantivas, nós temos 2 conjunções, o que e o se. Então, o que aqui funciona como essa conjunção. Antes do que, como eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. A partir do que, como eu tenho outro verbo, outra oração. Necessito. Quem necessita de alguma coisa? Eu. Então, nós temos a presença de um sujeito? Temos. Nós temos sujeito oculto. Então, eu sei quem pratica essa ação aqui. Logo, aquela oração não vai ter a função sintática de sujeito. Se eu necessito de algo, de alguma coisa. Então, esse verbo, ele precisa de complemento. Se ele precisa de complemento, ele é um verbo transitivo. Qual que é o seu complemento? De que façam a lista. Quando eu tenho complemento, nós chamamos de objeto. Então, é uma oração subordinada substantiva, porque tem uma função sintática e a função sintática é objeto. Logo, vai ser objetiva. Analiso. Antes do que nós temos a preposição? Sim, temos a preposição de. Se eu tenho uma preposição, vai ser objetiva e indireta, como nós vimos agorinha. Sem a preposição, será direta. Com a preposição, indireta. O outro período. Cheguei à conclusão de que a matéria é muito fácil. Quais são os verbos? Cheguei, o verbo chegar é do verbo ser. Então, eu tenho a conjunção que antes, então eu tenho uma oração porque eu tenho um verbo, após eu tenho outra oração porque eu tenho outro verbo. Cheguei. Quem chegou a algum lugar? Eu. Então, eu cheguei a algum lugar. Tem o sujeito, ele está oculto, mas eu sei quem praticou a ação, sou eu. Logo, a próxima oração não pode funcionar como sujeito. Se eu cheguei a alguma coisa, a algum lugar. No caso, a conclusão. Então, esse verbo, ele é um verbo transitivo que exige complemento. Só que o seu complemento não é uma oração, é uma expressão. Já aparece aqui. Cheguei a alguma coisa, a conclusão. Então, esse aqui vai funcionar como objeto. Como nós temos a preposição, o a, nós falamos que é objeto indireto. Logo, se eu já tenho objeto indireto dentro da primeira oração, a outra não vai funcionar como objeto. Mas se eu cheguei a uma conclusão, eu cheguei à conclusão de alguma coisa. Então, esse nome aqui, essa palavra conclusão, ela exige um complemento. Só que conclusão não é um verbo, é um nome. Então, a próxima oração completa o sentido do nome da conclusão. A qual conclusão eu cheguei? De que a matéria é muito fácil. Então, essa oração, toda essa oração, completa o sentido do nome conclusão. Se ela completa o sentido de um nome, eu digo que é uma oração subordinada completiva nominal, porque ela completa o sentido de um nome, ok? Como eu havia dito para vocês, por mais que sejam 6 classificações de orações subordinadas substantivas, nós trabalhamos em sala de aula todas elas, mas na prova de vocês eu vou cobrar 3. Objetiva direta, objetiva indireta e completiva nominal. Como eu disse para vocês, essas orações elas são extremamente importantes, todas são. Mas essas são porque elas dão completo sentido. E um texto sem sentido, ele não tem coerência. E sem ter coerência, logo eu deixo de ter um texto. Então, uma forma de eu organizar o meu texto, ou seja, dele ser coeso, é ter orações subordinadas ali, completando o sentido dos verbos, formar períodos compostos que ajudem a dar ideias organizadas. Então, é uma forma de deixar o meu texto coeso e coerente. Por isso, eu elegi essas 3 como as principais para essa prova. Vamos responder, então, as últimas questões da lista, as questões 9 e 10. As frases que nós vamos analisar, elas foram retiradas do livro literário de vocês deste bimestre, que é o Mágico de Oz. Então, nós vamos fazer a leitura desses períodos e vamos classificar as orações, identificar os verbos, separar essas orações, que eu havia trabalhado com vocês bastante em sala de aula. Pensei, então, que havia vencido a bruxa má. Coloquei aqui as reticências, porque indica que esse período não acabou. Há mais período ainda. Então, um período, se ele tiver 10 orações, eu posso analisar as 10 orações de forma diferente. Mas, claro que eu coloquei as 2 orações principais aqui para vocês, as 2 iniciais. Pensei, então, que havia vencido a bruxa má. Tenho verbos. Pensar, pensei, havia vencido locução verbal, formado por 2 verbos. Um verbo auxiliar, mais um verbo principal, que tem uma forma nominal. Se terminou em DO, está no particípio. A bruxa má.
Então, aqui eu tenho duas orações. Lembrando, gente, locução verbal conta-se como apenas um verbo. Então, eu tenho duas orações porque eu tenho dois verbos, por mais que a locução verbal seja formada por dois verbos. Então, duas orações. Antes do que uma oração, pensei então. Após aqui, a partir do que, outra oração, porque eu tenho a presença do verbo, que havia vencido a bruxa má. Se eu pensei alguma coisa. Primeiro, eu sei quem pensou, sou eu quem pensei algo. Então, eu é o sujeito oculto. O eu não aparece escrito, mas eu consigo identificar pela forma verbal. Quem pensa alguma coisa, no caso, sou eu quem pensei. O que eu pensei? Esse verbo é suficiente? Não, ele precisa de complemento. Se eu penso alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo, ele exige uma ideia a mais. O que eu pensei? Que havia vencido a bruxa má. Então, aqui está completando o sentido da primeira oração, que é a oração principal. Logo, se ela completa o sentido da primeira oração, completando o sentido do verbo, é uma oração subordinada, substantivo, objetiva. Como nós não temos uma preposição, é objetiva direta. Oração subordinada, que há uma dependência. Substantivo, que tem uma função sintática. E qual é essa função sintática? Objetiva direta. Essa oração completa o sentido do verbo, no caso, o verbo pensar. Nessa questão, eu pedi para vocês fazerem justamente isso que eu acabei de explicar aqui. Identificar os verbos, separar as orações, separa a partir da conjunção que, antes uma oração, a partir outra oração, identificar a oração subordinada, identificar a oração principal. A oração principal, normalmente em primeira posição, porque como eu disse para vocês, nós que falamos português no Brasil, gostamos de uma ordem, tem uma ordem de preferência nossa. E normalmente o verbo ali transitivo vem primeiro e seu complemento vem depois. E depois que vocês fizessem essa separação, oração principal, oração subordinada, deveriam classificar a oração subordinada substantiva. Classificamos objetiva direta, porque essa oração toda completa o sentido do verbo. Na outra questão, na número 10, eu pedi para vocês classificarem a oração que está aí destacada, que é: Quioz poderia me dar um coração. Então, eu vou lá ver, eu tenho as opções para vocês. Ela é objetiva direta, objetiva indireta, ela é completiva nominal, apositiva. Para eu conseguir fazer essa análise, eu faço a mesma coisa que eu fiz na questão anterior. Identifico os verbos, acha, novamente uma locução verbal, poderia dar. Separo através da conjunção que, antes uma oração, a partir de outra oração, e faço a análise da oração principal. Quem acha alguma coisa? Você, tem o sujeito. Se eu acho algo. Então, esse verbo precisa de complemento. O que é que você acha? Quioz poderia me dar um coração. Então, essa oração completa o sentido do verbo achar. Logo, se ela completa o sentido do verbo achar, ela é um objeto, funcionando então como objetiva. Oração subordinada, objetiva. Antes veio uma preposição? Não temos preposição. Então, vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E no caso, vai ser a alternativa letra C, ok? Então, para essa prova, vocês têm que ter em mente o que é frase, oração e período. E, além disso, o que são orações subordinadas? Aquelas que dependem uma da outra. E nós temos as subordinadas substantivas, que são aquelas que assumem uma função sintática. Quais foram as funções sintáticas que nós estudamos? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, predicativo e sujeito. Nesta prova, irei cobrar as orações subordinadas substantivas, completiva nominal, objetiva direta e objetiva indireta. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula.